Olá, pessoal. Vamos para mais uma questão da UFRR Vestibular 2020. A questão diz assim, ó: sabendo-se que x1, x2 e x3 são raízes da equação 3x ao cubo mais 2x ao quadrado mais x menos 1 igual a zero, o valor de 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 mais 1 sobre x3 é... Bom, pessoal, essa é uma questão que está trabalhando com as raízes, certo? Então, eu tenho como pegar esse polinômio e procurar que raízes são essas. Mas nem sempre é tão simples, certo? Há várias formas da gente verificar as raízes racionais, né? Que é pegar os divisores de mais ou menos um, que é esse cara que está isolado, dividir pelo mais ou menos 3. Mas às vezes a gente não encontra nenhuma raiz porque a raiz não é racional, certo? Então, provavelmente, quando vem esse tipo de problema para trabalhar com as raízes, vem para trabalhar com as relações de Girard, certo? As relações de Girard diz o seguinte, ó: eu vou trabalhar com esse 3 como sendo a letra A1, certo? Ou A3, ó, A3, x elevado a 3, mais A2, x elevado a 2, mais A1, x elevado a 1, mais o A0, que é o termo independente, certo? Isso aqui, se eu igualo a zero, que é o que está acontecendo aqui, o 3 tá sendo A3, o 2 está sendo A2, o 1 aqui está sendo A1, certo? E o menos 1 é o nosso A0. Quando eu tenho a equação desse tipo, as relações de Girard, as mais conhecidas, me diz o seguinte, que a soma das raízes, x1 mais x2 mais x3, é igual o menos A2 dividido por A3, certo? Então, menos A2 dividido por A3. Isso é uma relação bem conhecida aí de Girard, certo? Mas além dessas tem outras. Essas aqui, ó, eu peguei só a soma. Eu posso pegar uma a uma multiplicando. Por exemplo, x1 vezes x2 mais x1 vezes x3 mais x2 vezes x3. Observe que eu peguei as raízes 2 a 2, certo? Multiplicando. Isso aqui já vai ser o A1, que é o nosso segundo termo. Teve o primeiro, que está sempre dividindo, teve o segundo e teve o terceiro aqui, certo? Vai ser A1, observe que não é mais negativo, não, é positivo, certo? A1 dividido por A3. E por fim eu tenho a multiplicação das três, que é x1 vezes x2 vezes x3. Observe que eu peguei o menos A2 dividido por A3. Depois eu peguei um positivo, A1 positivo dividido por A3. Esse última multiplicação vai ser o último aqui, ó. A0 dividido por A3. Mas o primeiro foi negativo, depois positivo, aqui é negativo de novo. Então, A0 dividido por A3, certo? Tendo essas três relações aqui, eu vou tentar encontrar elas resolvendo essas frações, certo? Para resolver essas frações, a gente pode pensar assim, ó. Deixa eu passar uma linha aqui para não ficar atrapalhando. Eu posso pensar 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 mais 1 sobre x3. Eu posso resolver primeiro essas duas, certo? E depois, com o resultado, resolver essa outra. Para resolver essas duas, a gente faz o seguinte, ó. A fração eu posso multiplicar o de baixo pelo de baixo e depois eu multiplico cruzado assim, certo? Sem nenhum problema. Vai ficar assim, ó, x2 vezes x1 embaixo, x1, x2 e em cima x2 vezes 1 e x1 vezes 1, certo? x1 vezes 1 dá x1. Aí o sinal aqui é de mais, vou botar um mais. X2 vezes 1 dá x2, certo? Então, deu esse resultado, mas está faltando somar com 1 mais x3, certo? Eu vou fazer o mesmo processo. O de baixo vezes o de baixo e multiplica cruzado, beleza? Então, ó, x3 vai multiplicar esses dois caras. E x1 mais x2 vai multiplicar o de lá, certo? Então, eu vou pegar logo a parte de baixo. Ó, x1 vezes x2 vezes x3. Então, vai ficar x1 vezes x2 vezes x3,
certo? E na parte superior, na parte de cima, ó, eu vou ter x3 vezes x1, certo? Eu vou colocar aqui, ó, x1, x3, certo? Agora, x3 eu vou pegar vezes x2. Para seguir uma ordem, vamos fazer assim, ó, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Eu vou pegar primeiro esse, ó, x1 vezes x2 vezes 1. Então, dá x1, x2, certo? Para ficar na ordem. Aí, mais, que o sinal é de mais, x3 vezes x1, eu posso escrever assim, ó, x1 vezes x3. E, por fim, x3 vezes x2. Aqui é positivo, então, mais x2 vezes x3. Agora, observe que pelas relações de Girard, eu tenho esses resultados, ó. x1 vezes x2 mais x1 vezes x3 mais x2 vezes x3 é o que está aqui em cima. É o A1 dividido por A3. Então, em cima é A1 dividido por A3, certo? E embaixo, a multiplicação dos 3, que tem essa terceira relação aqui, ó. É menos A0 sobre A3. É menos A0 sobre A3. Certo? Pessoal, fração dividido por fração. Conserva a de cima, A1 sobre A3, e multiplica pelo inverso de baixo, certo? A3 sobre A0. Lembrando que esse termo aqui, ele está negativo, né? Ó, ele é menos. Deixa eu colocar o menos aqui, para ficar mais visível, certo? Pessoal, A3 eu posso cortar com A3. Então, a nossa resposta é menos A1, está em cima, dividido por A0, certo? A nossa resposta é isso aí. Aí, quem é o nosso A1? O A1 é quem acompanha x elevado a 1. Nesse caso, quem acompanha x é 1 positivo. Então, vai ficar menos, em cima, 1 positivo, dividido por A0. A0 é o termo que está isolado. Nesse caso, é menos 1. Então, note que eu tenho uma divisão. Na divisão, a gente faz jogo de sinal. Menos por menos, mais 1 dividido por 1, dá 1 positivo. Então, a nossa resposta é 1 positivo, letra A, certo? Questão também bem interessante, espero que todos tenham entendido. Vejo vocês aí nas próximas questões. Até mais, tchau, tchau.